jornalismo há uns meses, enfim, até essa altura fazia com os dois Ricardos o programa na RTP, Tudo Economia, que felizmente continua e os dois continuam a ajudar-nos a perceber de forma mais clara, enfim, os debates económicos e políticos que acontecem no país. Eu, entretanto, passei a trabalhar no crime organizado, isto é, passei a trabalhar em comunicação. Enfim, não sei se um dia voltarei a ser jornalista, provavelmente vai acontecer, mas não já. Este debate aqui tem uma dificuldade especial, que é, enfim, não haverá ninguém nesta sala, provavelmente do país, que acha que ter pagamentos em atraso seja bom, o que dificulta o meu papel aqui. Na medida em que o meu papel será provocar os dois de maneira em que, enfim, defendendo cada uma as suas posições, nos ajudem a perceber de que forma é que o problema pode ser corrigido ou onde é que ele se encontra de forma mais grave. Na altura que fazia o programa, começava sempre a dizer, todas as semanas, os nossos comentadores residentes, eu já tinha saudades de dizer isto, dizia com o teleponto, mas era todas as semanas, os nossos comentadores residentes, Ricardo Paz Romero e Ricardo Roja, agarram o assunto e trocam argumentos da esquerda para a direita. Hoje vou discutir os pagamentos em atraso. Como eu disse, os pagamentos em atraso não é um assunto fácil. Eu podia começar, embora saiba exatamente onde é que dói a cada um deles, ao fim de 2 anos, tinha-me especializado em conseguir espremer o sítio onde podia doer mais e daí saírem ideias talvez mais interessantes. Eu gostava de usar uma frase que usou na sua apresentação, fazer uma pergunta aberta, uma resposta curta, que é saber se de facto os portugueses são maus pagadores. Somos maus pagadores? Cada um fala por si. Pode ser essa só a resposta. Parece-me que há aqui, o que este estudo sugere é que há aqui 2 problemas fundamentais associados aos pagamentos em atraso. Um que tem a ver com o mau funcionamento do sistema de justiça, e sempre que não há, não há um pau e só há uma cenoura, se a cenoura é pouco clara e o pau não funciona, há aqui uma falta de estímulo que não ajuda. Claro que nós não devíamos depender nem de paus nem de cenouras para fazer coisas que estão corretas, mas a verdade é que no dia-a-dia, às vezes, os paus e cenouras são úteis. E, aparentemente, há aqui um problema, quer do lado do pau, quer do lado da cenoura. Do lado da cenoura, a prática a instituição dos juros de demora não está difundida e, por outro lado, a penalização judicial de quem não cumpre, sabemos que é um problema grave e sabemos que o sistema de justiça é um daqueles problemas fundamentais que existem em Portugal. Portanto, logo à partida, isto é um motivo para que as coisas não estejam a funcionar tão bem quanto poderiam funcionar. Eu não acredito propriamente em problemas culturais. Eu acho que não há países que são culturalmente isto ou aquilo. Acho que há práticas que se desenvolvem ao longo dos tempos, tipicamente por motivos institucionais, e há algumas falhas institucionais relevantes em Portugal a este nível. Há um outro problema que tem a ver com o estádio de desenvolvimento das nossas organizações, que é de facto uma questão de funcionamento interno das empresas. Portugal tem, como sabemos, um peso muito grande de empresas de muito pequena dimensão, microempresas, empresas com menos de 10 trabalhadores, que muito frequentemente sabemos que hoje o número de empresários que têm qualificações abaixo da escolaridade mínima, não a atual, aquela que existia há 10 anos, ou seja, não têm mais de 9 anos de escolaridade, ou melhor, têm menos de 9 anos de escolaridade. Neste momento, a percentagem de gestores nessa posição é superior à percentagem de trabalhadores nessa posição. Isso reflete-se muitas vezes também em falta de organização das empresas, e eu acho que este estudo que foi aqui apresentado também remete para este segundo elemento de mau funcionamento do sistema económico em Portugal, que é um problema de falta de organização das empresas. Às vezes as empresas não pagam a horas simplesmente porque não se organizam para pagar a horas, e às vezes basta um telefonema atempado a dizer, olha, que a fatura já devia ter sido paga e não foi paga, para que esse pagamento seja feito. Portanto, acho que há aqui um conjunto de fatores que são institucionais, são fatores de práticas instituídas, mas não são propriamente problemas genéticos da raça portuguesa. Não deixam de ser problemas também culturais, no sentido que é um problema de educação, e, portanto, é também um problema de são práticas recorrentes. Ricardo Roja, queres acrescentar alguma explicação aqui a esta que foi dada, que penso que estamos mais ou menos de acordo? Em primeiro lugar, agradecer ao Convite à Intro por esta excelente apresentação, pelo relatório. Eu já acompanho estes relatórios há muitos anos.
E estes relatórios têm vindo a ganhar cada vez mais credibilidade, porque cada vez são mais citados, não apenas na indústria, mas também em publicações de natureza académica. Ainda recentemente, salvo erro, em 2015, houve um artigo muito popular no setor académico, escrito por um investigador do FMI, do Banco Central Europeu, em que era precisamente suportado com evidência. É popular na academia. Exatamente. Chamado Government Payment Discipline, que foi na altura muito veiculado e partia precisamente destes dados da Intrum. Portanto, claramente a Intrum tem desempenhado um papel fundamental digamos, na mediatização e na comunicação da importância destes assuntos. Relativamente à questão de se nós somos maus pagadores ou não, vamos lá ver, os pagamentos em atraso são não a origem do problema, porque o problema dos maus pagamentos em Portugal tem outras razões, nomeadamente a questão da justiça, como o Ricardo acabou de mencionar, e já teremos a oportunidade de concretizar isso. A questão também da informalidade empresarial e da qualidade da gestão em Portugal. Efetivamente, as nossas empresas são, em muitos casos, muito pequenas. Em Portugal, 90 e tal por cento, exemplo, o resto de quase todos os países são pequenas empresas, mas o peso das microempresas em Portugal, em termos de empregabilidade, em termos de VAT, é maior face àquilo que sucede na média europeia. E, obviamente, empresas mais pequenas, frequentemente com processos muito informais, não tendem a ter uma gestão de crédito robusta, como é aquela que foi mencionada há pouco. De resto, aquela separação que o Luís fez entre gestão comercial e gestão financeira, frequentemente é inviável, porque o financeiro, quando vai tentar gerir alguma coisa, tudo aquilo já foi feito, não é? Porque o patrão já decidiu comercialmente como é que a coisa funciona, e depois diz ao financeiro, olha, agora arranja lá, contrata e desenrasca. Portanto, isso é a situação típica das microempresas. E depois a outra questão, que é a origem dos problemas, ou que também contribui para o problema, diz respeito à descapitalização das empresas portuguesas. Nesse aspecto, nunca nos podemos esquecer que em Portugal, e os dados são do Banco de Portugal, 28% das PMEs vivem numa situação de capitais próprios negativos. Portanto, estamos a falar de 28% das PMEs estão tecnicamente falidas. E este é um facto que depois leva, obviamente, a que, conjugado com a própria retração do crédito bancário, em Portugal, muitas empresas, na realidade, se financiam os seus fornecedores. E, obviamente, financiar os seus fornecedores significa atrasar pagamentos. Nós, no Tudo Economia, quando estava lá o André, havia um conjunto de catchphrases que nós costumávamos utilizar para apimentar um bocadinho do debate, porque o Tudo Economia não é só informação, não é entertainment, mas não é só informação, é um conceito de infotainment. E, portanto, às vezes havia que... Não nos ofendemos. Às vezes havia que apimentar um bocadinho o debate. E o resto continua a ser esse espírito do debate. E uma das frases que eu costumava utilizar quando falávamos sobre estas matérias, e que eu vou reiterar e eu vou voltar a sublinhar, é que, efetivamente, em Portugal o Estado é o maior caloteiro que temos entre nós. E este é o problema, na minha opinião. Já para essa... Calma, não. Este é o problema que, na minha opinião, está associado aos pagamentos atrasados do Estado, é que o Estado, ao ser o maior caloteiro que nós temos no nosso país, depois gera spillovers, portanto, efeitos de contágio, e que agravam as condições de partida que insistam na gênese dos pagamentos atrasados. Mas, na verdade, as empresas, e a guerra e entre empresas, os resultados também não são muito famosos. Isto é, o Estado dá esse mau exemplo, embora tenha vindo a reduzir essas dívidas. Se olharmos, por exemplo, para 2017, com a correção que houve de pagamentos em novembro e dezembro, os valores acabaram por ser recuperados face a comparado com 2016, mas a verdade é que nas empresas esses maus hábitos são iguais. Com uma diferença grande, é que o Estado, individualmente, é o maior agente económico que nós temos no país. O Estado, em termos de investimento público, representa 10% do PIB. O Estado, em termos de consumos intermédios, representa 5% do PIB. Não há nenhum outro agente económico com esta dimensão, com esta preponderância. Tem maior impacto. Tem maior impacto. E, obviamente, também, os prazos de pagamento do Estado também são mais alargados. E, efetivamente, quando nós olhamos para aquelas comparações, resulta que a nossa posição em termos dos pagamentos B2B também não é famosa. Não é? Portanto, salvo erro, são 65 dias, são 65 dias o que é superior àquilo que sucede na média. 65, a Espanha 45, a média europeia 34. Exatamente. Portanto, não são bons. Não são maus. São maus. Mas no Estado também é igual. E no Estado apenas somos suplantados pela Itália, que tem, de facto, uma situação absolutamente caótica. A Grécia conseguiu corrigir. A própria Espanha também conseguiu corrigir. A Espanha, há uns anos atrás, tinha um problema muito grave. E nos últimos anos também, através de emissões de curto prazo do Estado, que hoje em dia se financia a taxas negativas, exemplo do que sucede em Portugal, eles corrigiram rapidamente o estoque de pagamentos atrasados que tinham.
Mas o peso do Estado é de tal forma que o mau cumprimento ou o incumprimento do Estado depois gera efeitos colaterais. E já vou voltar aqui para isto ser animado como era na televisão. Ricardo Paz Mamede, este argumento usado pelo Ricardo Rocha faz sentido? Isto é, o peso do Estado acaba por ser, é muito expressivo, logo acaba por ser um fator quase de incentivo às empresas para que façam isso. Dizer que o Estado é o maior taleteiro é mais ou menos a mesma coisa que dizemos que o elefante é o animal mais preguiçoso da selva. Porque é o maior na medida que ele é muito grande. Há animais que são mais preguiçosos, mas ele é muito grande e, portanto, o peso da preguiça do elefante é maior. Vamos lá ver, eu não quero de todo sair deste debate conhecido como aquele que defende que o Estado é bom pagador. Eu sou membro do Conselho Económico e Social, fui relator o ano passado do parecer do Conselho Económico e Social sobre a conta geral do Estado, e uma das coisas que o parecer é público, podem ver lá escrito, uma das coisas que é criticada no parecer é precisamente a continuação dos atrasos no pagamento do Estado e os níveis elevados de pagamento, principalmente no setor da saúde, que é um setor ao qual eu gostaria Devemos depois focar na questão da saúde para perceber porquê dessa... Que acho que é uma questão absolutamente fundamental. De facto, o Estado é muito grande e, sendo muito grande, o que acontece com o Estado é relevante. Agora, nós vemos que, efetivamente, o problema dos atrasos de pagamento é um problema geral da sociedade portuguesa e da economia portuguesa, não é um problema específico do Estado. Mas é mais grave, não é mais grave no Estado. Os prazos, os dias, eu vou dizer porque é que não é mais grave no Estado. Este tipo de estudos é muito importante que tenham uma análise setorial bem definida. Porque o que nós temos atualmente no Estado é que, eu estou a olhar para a Conta Geral do Estado de 2016, os atrasos no pagamento atualmente na Administração Central são de 29 dias. 29 dias é o nível de atraso dos pagamentos no Estado. Na Administração Local são 33 dias. Portanto, longe dos 65 dias. Longe, o que é que se está a passar? Nós temos o setor empresarial do Estado, continua com 140 dias. Portanto, nós não estamos a falar do Estado, estamos a falar das empresas públicas. E o que é que são as empresas públicas? São praticamente todas, as responsáveis por estes atrasos, são praticamente todas hospitais. Portanto, nós hoje, os hospitais EPE, portanto, nós temos uma situação neste dia, e eu estou a falar em termos de dias de atraso, mas se falarmos em montantes de atraso é a mesma coisa. Neste momento, os montantes, isto é, em 2017, os montantes de pagamento em atraso, que, como digo, em média tinham 29 dias de atraso, no setor público, na Administração Central, exceto o subsetor da saúde, são 16 milhões de euros. Isto ao pé de 1.000 milhões de euros no total do Estado consolidado. A Administração Central são 16 milhões de euros. E houve uma grande melhoria, ou melhor, uma evolução positiva. Houve uma enorme melhoria. O valor em 2011 era 162 milhões e neste momento é 16 milhões. Portanto, era um dos pontos do memorando da Troika, era essa a efetivamente, portanto, houve uma lei dos compromissos de pagamentos em atraso em 2012 que teve efeitos muito significativos na generalidade do Estado. E para terem uma ideia, neste momento, o Estado só há os pagamentos médios em atraso só não baixaram no último ano no Ministério da Saúde. E de todos os ministérios, só há dois, que para além do Ministério da Saúde é o Ministério da Cultura, que não atingiram as metas que foram negociadas para a redução dos prazos médios de pagamento. Todos os ministérios, deixa-me só dar mais um dado que é para depois não estar a repetir isto. A lista, quando olhamos para a lista de serviços da Administração Direta e Indireta do Estado, com prazos médios de pagamento superior a 60 dias, que é uma lista com 47 nomes de entidades. Destas 47, nós temos 41 que são do Ministério da Saúde. E destas são praticamente todos hospitais, portanto, hospitais em empresa. Portanto, neste momento, nós já não temos um problema substancial do Estado Central, nem sequer do Estado local. Nós, neste momento, temos um problema que se chama atrasos de pagamento no setor da saúde. No setor da saúde... O caso do estudo da administração local também tem a ver com a criação de mecanismos que permitiram esses municípios financiar-se. Sendo que no Ministério da Saúde também existiu, mas claramente insuficientes. Agora, isto serve para dizer o quê? Serve para dizer também que as empresas que hoje são mais penalizadas pelos atrasos de pagamento do Estado
são essencialmente empresas do setor da saúde. E eu ainda não consegui esses dados, mas eu sou capaz de tirar. As empresas que... Portanto, se nós percebemos que hoje o problema de atraso de pagamento do Estado é essencialmente um problema, na saúde, não é sequer da saúde, é dos hospitais. se é dentro Dos hospitais e clínicas. A maior parte da despesa hospitalar, a maior parte, em termos de volume, ou em termos de número de empresas fornecedoras, é para grandes multinacionais. Grandes fornecedores de equipamentos, de consumíveis e de medicamentos. Há grandes, médias e pequenas nas três. Sim, mas eu digo em termos de fatura, o grosso até com as compras, com as centrais de compras ou de centralização deste tipo. O diretor-geral da Rocha Portugal, que saiu, o último disse quando saiu, disse que o problema das dívidas do Estado, dos hospitais da SPM em Portugal, era o mais grave que ele conhecia que havia na Roche, no mundo inteiro, em termos profissionais. Que era absolutamente escandaloso. Disse mais, disse que não se fazia mais investimento em Portugal, nomeadamente mais testes clínicos e outros investimentos, precisamente porque não fazia sentido. Eu acho que esse é um problema gravíssimo, mas a única mensagem que eu estou a tentar transmitir é: nós neste momento já não podemos dizer que temos um Estado mal pagador em Portugal. Obviamente que o objetivo é zero em termos de atrasos de pagamento. Agora, nós já não temos de uma forma generalizada um Estado mal pagador em Portugal. Como tínhamos antes da Troika. Nós o que temos neste momento, como tínhamos antes da Troika, o que temos hoje fundamentalmente é um setor da saúde, mais hospitais que são maus pagadores. Nós temos um problema setorial que tem de ser resolvido. E já vamos tentar perceber porque é que existe esse problema. Ricardo Roja. Mas lá ver, o elefante continua presente. Portanto, Bastante- continua a ser o maior. Mas bastante mais magro. Não, o que sucede, e agora, E se olhamos para os números que foram ditos aqui, separar, desagregar aqueles. objetivamente, há um problema na saúde. Há alguns prazos médios de pagamento que eu fui corrigir à Não existe na DGF. administração central nem na administração local. Prazo médio de pagamento do Centro Hospitalar de Setúbal, 437 dias. Prazos médios de pagamento. Prazo Centro Hospitalar Baixo Fogo, 397. Centro Hospitalar de Lisboa Norte, 387 dias de prazo médio de pagamento. Portanto, estamos todos de acordo. Não existe um problema na saúde, no Estado. No Estado existe um problema na saúde. No Estado. Como não? Existe um problema objetivo na saúde e, portanto, estes prazos médios de pagamento assim o evidenciam. Os pagamentos atrasados do Estado, hoje em dia, segundo os dados da DGO, estão em cerca de 75% concentrados nos hospitais EPS, os últimos dados de setembro da DGO. Globalmente, os pagamentos atrasados em percentagem da dívida não financeira do Estado também baixaram. Em 2011, quando eu comecei a olhar para estes dados, a dívida não financeira do Estado, portanto, dívida a fornecedores, era de 5.700 milhões de euros, dos quais 5.200 milhões de euros eram de pagamentos atrasados. Portanto, 90% da dívida não financeira do Estado estava atrasada. Hoje em dia, os valores são de 2.100 milhões de euros, dívida não financeira do Estado, dos quais atrasados 1.100 milhões. Há uma evolução. Há uma evolução. Esse efeito está bastante mais Mas continuam a ser 1.000 milhões. Continuam a ser 1.000 milhões. E depois há aqui duas dimensões que nós temos sempre de valorizar. Por um lado, os atrasos de pagamento e, ao mesmo tempo, numa área que é adjacente, os prazos médios de pagamento. Porque podemos não ter atrasos de pagamento, mas se tivermos prazos médios de pagamento muito alongados, na prática representa também uma má disciplina de pagamento por parte do Estado. Ou seja, o Estado pode estar a cumprir com os termos acordados, mas são termos de tal forma alargados que não dá... Conhece algum estudo comparativo? Que não dá tranquilidade ao setor, às empresas e ao setor empresarial. Mas há algum exemplo concreto? Mas só para concretizar isto. E, portanto, eu quero dizer o seguinte, que as responder? contas, em termos de pagamentos atrasados, melhoraram bastante. Há problemas identificados, mas há ainda prazos médios de pagamento que se refletem não apenas nas atividades da saúde, mas também ao nível municipal. Dados do portal autárquico. Município de Nazaré. Prazo médio de pagamento, 917 dias. 917 dias. Prazo médio de pagamento. Não, tenho de concluir. Vila Real de Santo António, 447 dias. O segundo pior da lista. Sorim Cadeira, 367 dias e por em diante. Os dados estão no portal autárquico e são facilmente observáveis. Já chegou a haver um caso, penso que em 2014, naquela altura, no início da recuperação cíclica da economia portuguesa, em que Porto Santo chegou a ter, nestes indicadores, 2.000 dias de pagamento de prazo de pagamento médio de pagamento. Deixa-me só acrescentar, mas podes ler isto ao contrário. Há municípios que hoje têm os pagamentos
bastante, que são o oposto disso. Pronto, estamos a pegar nos casos doentes. Eu estou apenas a mostrar a evidência que Existem existe casos. de que, por um lado, pagamentos em atraso não estão ainda resolvidos e o Estado, como um todo, representa uma massa de mais de 1.000 milhões de euros por ano em pagamentos em atraso. E dois, que pode não existir incumprimento contratual em termos de pagamento atrasado, mas, sem dúvida alguma, que o Estado continua com prazos médios de pagamento que, em muitos casos, são equivalentes a atraso de pagamento, porque são de tal forma alongados Não conseguimos que dar nenhum criam exemplo. um problema. Conseguimos dar um exemplo de uma área onde isso aconteça e que contraria os hábitos ou as tradições desse setor em concreto. Eu citei estes dados, porque penso Não, que esses são dados paradigmáticos. não é- esses dados são Quando um exemplos. município demora 900 dias a pagar, Existem outros que estão a ainda pagar em mais. 12 dias e em 10 dias, eu tive terrorista ontem. Fazem pagamentos. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, é que este tipo de problema é um problema latente e é um problema que afeta também pequenas e médias empresas. Há pouco o Ricardo dizia que os atrasos neste momento, os pagamentos atrasados, afetam essencialmente grandes empresas, nomeadamente na saúde. Não foi exatamente isso. Mas tendem a prejudicar mais grandes empresas, não é? Isso não tinha esses dados. Sim, mas eu diria, eu corroboro, porque evidentemente os grandes fornecedores dos hospitais são grandes multinacionais, as Roche, que certamente são dos clientes do André. Não é. Não é? Mas se fosse, eu tinha feito uma declaração diferente. E outros que tais. Mas, em muitos casos, estes prazos médios de pagamento tão alongados nas áreas do interior afetam sobretudo os clientes e os fornecedores de proximidade, que são pequenas e médias empresas. E, portanto, os efeitos de contágio, na minha opinião, não se extinguem no universo de grandes empresas, são de forma alargada e, portanto, estendem-se Uma também. pergunta, uma resposta muito rápida. Este período de governo do Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP e do PAN, de alguma maneira alterou a atitude que havia do Estado em relação aos pagamentos? Os números não indicam isso. Não vejo nenhuma alteração, até porque em Portugal foram instituídas algumas medidas que são medidas muito meritórias, nomeadamente a lei dos compromissos dos pagamentos em atraso, que o Ricardo mencionou há pouco, que é uma lei pivotal, que não apenas obriga as entidades públicas a fazer reporte de fundos, mas obriga-as também a escalonar os seus compromissos em função dos fundos que estão disponíveis. E depois faz mais, procura divulgar publicamente quais são as entidades que estão em cumprimento dessas duas condições que estão estabelecidas ao nível da lei dos compromissos dos pagamentos em atraso e, portanto, objetivamente a situação beneficia de reformas que foram implementadas e que, até ver, foram mantidas. De resto, a questão dos pagamentos em atraso é cada vez mais uma matéria de relevo em todos os programas de auxílio financeiro. E, portanto, é daquelas matérias que o FMI hoje em dia implementa em qualquer país que é sujeito a um programa de assistência financeira como o nosso e que é depois acompanhado naquelas visitas posteriores que eles continuam a fazer enquanto nós vivemos. Os famosos arrears que estão sempre presentes. Ricardo Paz Mamed, a questão da saúde de facto é relevante. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, só dizer que quando nós olhamos para a comparação ano a ano, 2015, 2016, 2016, 2017, qualquer pessoa que olhe para os prazos médios de pagamento do Ministério fica mesmo impressionado. Bem impressionado, porque o progresso tem sido espantoso para um país como o nosso, para qualquer país. Quer dizer, nós passámos o maio de 46 para 14 dias, o Ministério da Defesa de 55 para 11 dias, o Ministério da Economia de 47 para 11, o Ministério das Finanças de 44 para 2, o Ministério do Trabalho de 34 para 1, a Presidência do Conselho de Ministros de 57 para 8, ou seja, o sinal que nos está a ser dado é que há um esforço efetivo, seja por que motivo for, quer dizer, em parte haverá aqui uma pressão, ainda bem que existe, de entidades externas para que o Estado altere os seus padrões de pagamento, porque as próprias leis que foram criadas penalizam os organismos públicos que não cumprem esses prazos de pagamento, porque há aqui os processos hoje muito na moda de name and shame, em que se envergonha aqueles que não cumprem isto. Eventualmente o partido do governo vai gostar de se apresentar a eleições como este, tendo sido uma das coisas onde houve avanços significativos, seja quais forem as motivações, estes progressos têm existido e, portanto, isto leva-me a pensar que, neste momento, do ponto de vista das políticas públicas, a preocupação cada vez menos é saber como é que o Estado vai melhorar
é saber como é que nós pomos o sistema de justiça e as práticas empresariais a contribuir para que também no setor privado existam este tipo de evolução. Antes de a questão da saúde, para perceber porque é que isto acontece. Em tempos, há já muitos anos, o que acontecia era que havia estes atrasos já existiam e as grandes empresas, não são dos clientes, o que faziam era cobrar, estavam no preço final o custo que tinham pelo atraso. Isto é, vendiam um medicamento a X, vendiam a X mais 1, precisamente porque já sabiam que iam ter de receber com atraso. Isso deixou de acontecer quando os preços passaram a ser fixados, tendo em conta uma média de um grupo de países. Porquê é que acontece isto? É a saúde, é o género assim, que se está de facto a financiar através das multinacionais ou pequenas e médias empresas que também há no setor? Eu tenho de dizer que sei pouco e o pouco que sei prefiro não contar. Mas... Conta lá, é mais divertido. Não, eu acho que nós temos um problema sério com a gestão da saúde em Portugal. Acho que temos um problema sério. Quer dizer, a saúde tem, à partida, um problema que torna difícil a sua gestão em qualquer parte do mundo e que faz com que, por exemplo, o sistema americano seja um sistema profundamente ineficiente. Com os preços de medicamentos mais caros. A saúde tem um problema profundo e intrínseco e ultrapassável da assimetria de informação. Isto é, nós não temos o mesmo poder de avaliação que um médico tem na prescrição de um tratamento. O que estás a dizer é que se o médico me diz que isto tem de ser feito, eu, enquanto utente, não tenho capacidade para pôr em causa essa decisão. Sim, mas quer dizer, quando a vida das pessoas está em causa, nós tendemos a mais facilmente pôr a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos de alguém. Pagar mais e não correr riscos, etc. E isto depois, as próprias relações entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças são relações difíceis. Porque se o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças pressiona o Ministério da Saúde e diz isto não está a ser cumprido, isto não pode ser. E o Ministério da Saúde diz, bom, mas isto tem a ver com o aumento da gravidade das doenças, tem a ver com a maior exigência dos meios de diagnóstico, o preço mais elevado dos novos medicamentos, com os preços dos medicamentos. Isso é mais fácil de controlar, mas com os medicamentos inovadores, que isto é muito melhor do que os anteriores. Sobrevida maior, 3, 4 meses, 5 meses. O Ministério das Finanças tem uma dificuldade muito maior do que tem com outros ministérios a controlar esse tipo de despesa e de rapagem. Acresce que nós sabemos que há muitos anos, a esta parte, que tem havido uma tendência, uma pressão enorme para que haja algumas poupanças, nomeadamente o setor do medicamento é um dos setores onde houve mais poupança. Ainda agora se refez a lista, o novo secretário-Estado refez a lista de países que servem como indicador para fixar o preço, provocando uma nova baixa dos preços. Pronto, agora a questão é, o setor da saúde tem alguns dos atores mais poderosos. Eu lembro-me de uma dirigente de um grupo privado de saúde em Portugal a dizer de forma muito orgulhosa, melhor do que o setor da saúde, só o setor das armas. O setor... Era uma gestora hospitalar? Não, era uma gestora de um grupo de saúde. É fácil de encontrar na internet um vídeo dela a dizer isto com um sorriso nos lábios quando fala do setor das armas. Mas isto significa o quê? Significa que o setor da saúde é composto por empresas incrivelmente poderosas do ponto de vista da sua capacidade negocial. Portanto, um Ministério, um Governo, quando negocia com um parceiro da saúde, com um fornecedor do setor da saúde, não está propriamente a negociar com empresas, pequenas e médias empresas com pouco poder. E eu admito, mas isto é só ligeiramente mais do que especulação, admito que os prazos de pagamento e as condições de pagamento seja alguma coisa que os responsáveis políticos da saúde obtenham por parte das empresas fornecedoras como contrapartida de condições que não são totalmente favoráveis para o Estado. Enfim, este tipo de negociações porque a verdade é que não há, até agora não houve custos muito avultados do ponto de vista de juros que o Ministério da Saúde paga por estes atrasos, apesar de eles serem escandalosamente grandes, como já vimos. Há 1.000 milhões de pagamentos de Estado em atraso, mas mais de 3/4, praticamente 1/5 destes atrasos são da saúde. Precisamente que há grandes empresas que acabam de suportar esse custo. Mas se olhares para o peso da despesa em saúde do orçamento de Estado, a verdade é que, comparando com os países da OCDE, Portugal não tem acompanhado o aumento desse orçamento. Isto é,
Há aqui um controle da despesa muito por via da despesa pessoal, temos de ter consciência disto. Passa a vida a despesa de existir. medicamento também tem sido. Portugal paga hoje, em termos de salários reais, 20% abaixo do que pagava no início do século para a generalidade dos setores e é Limitações, o Infarmed aprova os medicamentos inovadores e, segundo a indústria farmacêutica, dificulta essa aprovação, ou é o contrário, o Estado está a financiar-se através da indústria farmacêutica? Aqui há uns anos, quando foi o programa da Troika, na altura, uma das grandes críticas é que nós em medicamentos pagávamos muito mais do que um conjunto de países semelhantes a nós, e portanto houve uma política de revisão dos preços dos medicamentos, no sentido de favorecer os genéricos, criar margens regressivas em que... Eles são um grupo de países indicadores que saem de preço médio. Para atingir poupança financeira. Eu admito, a minha experiência na área hospitalar resume-se com relações que há uns anos atrás tive, no norte do país, e na altura andei a estudar de facto a gestão hospitalar e havia grandes assimetrias entre os resultados de uns hospitais e de outros. Dou um exemplo. O Hospital São João, que é um hospital gêmeo do Santo António e do Santa Maria, aqui em Lisboa, que foram construídos mais ou menos na mesma altura, portanto anos 50, salvo erro, tem dimensões e, portanto, áreas de atendimento relativamente semelhantes em termos de volume de contratação, e enquanto, isto já foi há uns anos, tínhamos no São João um EBITDA positivo de 10 milhões de euros, tínhamos aqui no Santa Maria um EBITDA negativo de 80 milhões. É por ser no norte. É por ser no norte. Curiosamente, foi o gestor aqui no Santa Maria que depois foi promovido a Ministro da Saúde, um dia mais tarde. Mas há de facto estas assimetrias. Eu não sei exatamente o que é que decorre. Eu, na altura, tive a oportunidade de ver que, em muitos casos, tínhamos estas infraestruturas que são, digamos, o São João emprega 5.000 e tal pessoas. Mas o nível de absentismo era em permanência de 500 pessoas. Portanto, eles tinham em permanência 10% das pessoas fora do local. Deixou de acontecer. Não sei se deixou de acontecer. Passou a existir um controle Não sei. dos médicos. Não sei, porque depois os médicos têm táticas muito interessantes. É que aparentemente há alguns que constroem dedos de silicone, que dá para ir lá tocar, e portanto, estou a falar de anecdotal evidence. Tem os médicos, tem os deputados, tem os jornalistas, tem os professores. Isso não evita que alguns estejam a dar baixa no sistema e que estejam alguns noutro sítio qualquer. Portanto, há um problema de gestão, porque há de facto unidades hospitalares semelhantes com resultados completamente opostos. Depois há um problema de sistema de financiamento. O financiamento da saúde em Portugal incentiva a produção. Porquê? Porque os hospitais são dotados de recursos à medida que vão produzindo mais. E, portanto, obviamente, há aqui um incentivo a sobreproduzir. E esse é outro aspecto. Eventualmente pode depois estar, como dizia, por exemplo. eventualmente, e depois por fim, e aí eu concordo em parte com o argumento desenvolvido pelo Ricardo, há um problema de subfinanciamento da saúde em Portugal, porque se nós analisarmos o gasto público e a percentagem de recursos que é atribuída à saúde, efetivamente vemos que em Portugal só 12% da despesa pública total é que é dirigida à saúde, quando nos países OCDE a média é 15%, na Alemanha é quase 20%, portanto, ao longo dos anos tem efetivamente existido um problema de subfinanciamento. Isso, sendo que os custos têm vindo a aumentar, quer pelo envelhecimento da população, quer pelos e depois tudo isto conjugado leva, de facto, a que estas dificuldades de gestão, estas dificuldades de financiamento, levem esta incapacidade de gerir de igual para igual com alguns dos grandes grupos, deixa-me terminar, leva a que depois existe de facto um problema de pagamentos que são acumulados e que, em última instância, levem a um problema de pagamentos atrasados. E, portanto, não sei exatamente o que é que se pode fazer na área da saúde. Agora, parece-me é que há uma incapacidade de assumir, por um lado, que faltam recursos, e há uma incapacidade de colocar nos sítios as pessoas certas que levem a que os recursos, apesar de tudo, possam ser utilizados de forma mais eficiente. O ideal é começar por pagar a dívida que existe. E aí, vamos lá ver, aí eu acho que nós estamos em Portugal neste momento numa altura histórica ímpar para poder resolver esse problema. Portugal, hoje em dia, numa larga proporção das suas emissões obrigacionistas, tem beneficiado de juros negativos. E, portanto, eu não entendo como é que não se faz uma emissão de curto prazo, ou de médio, um prazo relativamente curto, para limpar os pagamentos atrasados que existem. Se Portugal, neste momento, recebe dinheiro dos seus obrigacionistas para esses mesmos obrigacionistas ficarem com títulos do Tesouro,
Porquê é que não se faz uma estratégia deste género, que é de resto uma estratégia que foi implementada em Espanha, Aumenta a dívida pública, não é? aumenta a dívida pública com impacto positivo, curiosamente, no serviço dessa mesma dívida, porque estamos a receber e não a pagar juros. E isso levaria a que 1.000 milhões de euros pudessem imediatamente ser adicionados à economia, que obviamente teria um impacto positivo em termos de crescimento económico, e mais, permitia criar as condições de base para que, tanto sim, o Estado pudesse levar à letra aquela diretiva europeia, porque a diretiva europeia, hoje em dia, é absolutamente inócua. De resto, é curioso que em Portugal, face à Europa, exista um conhecimento da diretiva que é superior à média europeia. Deixa-me interromper, nunca que existe isso, ou as pessoas respondem por si. Sim, conheço, claro que conheço. Existe, É é um evidente tema que que eu penso que existe, porque é um problema que afeta as empresas portuguesas enormemente. E é paradoxal que nós em Portugal tenhamos um conhecimento maior da diretiva europeia, portanto, 44% versus 28% no espaço europeu, mas que ao mesmo tempo tenhamos uma taxa de exercício dos nossos direitos muito baixa, porque segundo aquele gráfico que este, apenas 4% das empresas exercem sempre os seus direitos associados à diretiva. E as pessoas querem mais leis, querem mais regras para defender. Mas ao mesmo tempo também dizem que a implementação da diretiva não teve impacto nas suas atividades e, portanto, há claramente a assunção de que aquela diretiva é inócua e, de resto, é recordar aquilo que sucedeu há uns anos atrás, em que houve uma célebre iniciativa governamental em que se pôs à consideração pública que todas as entidades que fossem credoras do Estado, que chegassem à frente e dissessem somos credores. E, no final, pensou que apareceu uma ou duas, não é? E, portanto, foi um evento absolutamente anedótico. Porquê? Porque as empresas em Portugal têm medo das represálias, nomeadamente aquelas que trabalham com o Estado, e essas empresas são, em larga maioria, grandes empresas quando se trata da administração central, mas quando é a administração local, frequentemente estamos a falar de pequenos fornecedores e que, obviamente, dependem de boas relações de proximidade, em particular com o Estado, e o Estado em Portugal, desde sempre, tem um poder institucional muito forte. Mas Para as desenvolver empresas as também suas centramos muito no Estado, mas as empresas têm o mesmo problema. O facto de temos muitas microempresas, menos de 10 trabalhadores. Espanha tem características semelhantes, a Itália, a Grécia, a Suécia também tem, mas tem um comportamento cultural, vou usar a expressão diferente do nosso em relação à questão dos pagamentos. O facto dessas empresas serem muito pequenas e dessa mudança de ganharem estrutura, isso demorar muito tempo, não haver esse caminho não está sequer a ser seguido, isso significa que essas microempresas muitas vezes estão dependentes de 2, 3 clientes, e dizer o Estado, mas às vezes não é só o Estado, pode ser um grande hipermercado, por exemplo. São também fundamentais nestes resultados que estamos aqui a ver, que tem muito a ver com a distribuição, que também não paga, que tem prazos alargados também de pagamento. Isso significa que é muito difícil resolver isto, a não ser que houvesse uma alteração judicial qualquer que penalizasse mais os devedores. Era por aí, quando falavas da questão da cenoura e não era do Castet, mas enfim, acho que o Castet era por aí. Nós temos efetivamente um problema de justiça que não tem a ver com a existência de leis. Eu não sou especialista em questões jurídicas, portanto não consigo dizer até que ponto é que nós precisamos de leis diferentes daquelas que temos para resolver este tipo de problema. Portanto, quando parece, as leis neste momento já existem. O problema é assegurar que elas são entendidas como reais. Nós sabemos que para qualquer não é preciso ser uma empresa. Nós, na nossa vida do dia-a-dia, enquanto cidadãos, nas várias áreas da nossa vida, deparamos de quando em vez, felizmente não é uma coisa completamente generalizada à sociedade, mas deparamos de quando em vez com pessoas que estão dispostas a não cumprir com aquilo que é suposto cumprirem contratualmente, sabendo que o resultado disso é, para quem é lesado, anos a fio de um calvário judicial. E há pessoas que jogam com isso. E isso é um problema sério. Portanto, nós temos um problema de justiça, que é um problema não apenas de eficiência económica, é um problema também de equidade e de confiança uns nos outros. Um bom sistema... esse problema de confiança nos outros, porque eu falava da questão cultural. Não é? Sim, mas a confiança... Temos um nível mais baixo de confiança uns nos outros do que... Absolutamente. Depende um pouco do meu problema com a palavra cultura, é que nós rapidamente associamos a cultura a questões que parece que são essenciais e que vão estar connosco. No início do século XIX, os japoneses e os alemães eram vistos como povos ladrões e preguiçosos. Tínhamos presente isto. E há vários documentos a mostrar isto. A visão que se tinha dos alemães e dos japoneses não tem nada a ver com aquela que hoje temos de povos organizados e trabalhadores. Portanto, isto tem a ver com a evolução das sociedades, com a evolução das instituições, com os padrões de interação entre as pessoas,
E isto são coisas que se desenvolvem ao longo dos anos devido a um conjunto de fatores, entre os quais estão o funcionamento das leis, não é? A existência de leis e o funcionamento do sistema de justiça. Mas o sistema de justiça tem sofrido uma série de alterações nos últimos anos, permitindo que uma série de conflitos ou se resolvesse automaticamente, por exemplo, os conflitos que há muitos entre as empresas de telecomunicações com pequenas faturas que não são pagas, foram retiradas dos tribunais, criar os tribunais administrativos, tribunais arbitrais sob a égide do Estado a resolver diferentes fiscais. Quer dizer, o sistema de justiça, apesar de tudo, Tem vindo a as ter esferas muitas judiciais melhorias. foram reduzidas, a produtividade dos juízes aumentou. Não, tem havido melhorias muito significativas em várias frentes. Agora, sempre que olhamos para tudo o que são estudos sobre o ambiente de negócio em Portugal, o setor da justiça, o enforcement das leis, seja na legislação comercial, seja na legislação laboral, é um problema sistemático. Quer dizer, falamos muito do mercado de trabalho e da suposta rigidez do A mercado legislação de laboral é trabalho. mais rápida. Os tribunais de trabalho são Sim, mas continua a ser, para as empresas que vêm investir em Portugal, muitíssimo mais do que a questão de ser mais ou menos fácil despedir ou não despedir, é o problema de, se tiver um conflito em tribunal, quanto tempo é que esse conflito demora a ser resolvido. Este tipo de O caso problema fiscal está pode mal. demorar 4, 5 anos, Exatamente. enquanto no tribunal arbitral pode demorar. E, portanto, 4 este tipo, a evolução e a expansão e o papel dos tribunais arbitrais tem sido extremamente positivo, tem acelerado muitos processos. Agora, claramente é insuficiente. E, portanto, acho que há aqui um papel duplo, como eu dizia, do Paulo e da Senhora. Também devo dizer que eu não acredito apenas, é um vício muito grande dos economistas, em pensar apenas em termos de incentivos. Acho que os incentivos são fundamentais, mas não são a única coisa. Também há uma questão de valores dominantes. E eu valorizo muito a questão do Estado e os pagamentos do Estado, porque eu acho que no dia, eu acho que há condições para que esse dia se aproxime rapidamente, em que o Estado se possa apresentar ao conjunto da sociedade como bom pagador, também tem um efeito de exemplo, tal como acho que este tipo de estudos é importante, a visibilidade que é dada a este tipo de estudos é importante, e é importante ir-se desenvolvendo na nossa sociedade um princípio que é não pagar a horas é uma coisa que não se faz. É uma coisa que não se faz. E o nós gosta de ser confrontado com isso nesta vida particular, se não pagou. Pois, mas eu acho que, apesar de achar que vai continuar a haver uma margem relevante de pessoas que não vão pagar a horas porque acham que fazem um pensamento estratégico e acham que ganham alguma coisa com isso, há muita gente que não paga horas por hábito e, portanto, este tipo de mensagem, este tipo de apelos tem o seu papel na sociedade e não deve deixar de ser feito. Enfim, sendo que as empresas acabam hoje também por aumentar os seus custos, seja porque se têm que financiar junto à banca, seja porque têm que vender as dívidas ou contratar quem as consiga cobrar, seja porque têm que ter departamentos internos mais complexos, com mais gente para fazer as contas e tentar cobrar as faturas. Sem dúvida. Eu queria só pegar nesta questão do simbolismo que é o Estado como bom pagador. Há uma série de países concluímos que sim, que é bom pagador, exceto na saúde. Não concluímos nada disso. Mas eu não concluí. Não podemos fazer uma votação, mas somos poucos. Mas vamos fazê-la porque acho que pode ser há muito para melhorar e, de facto, o Estado ainda não é um bom pagador. Mas era bom que assim fosse e que lá chegasse um dia, porque era um sinal para o restante conjunto de atores da economia. Agora, não basta isso, basta, de facto, é importante também que, do ponto de vista institucional, existam melhorias. E há muita gente que não paga a tempo e horas, precisamente porque sabe que a probabilidade de alguém pedir uma penhora ou a probabilidade de um processo de insolvência se tem que ter uma ação declarativa, se não tiver, depois uma ação executiva. Desenrolar de forma célere é muito reduzida. Mas aí, relativamente, por exemplo, à justiça, é muito interessante. Eu gosto de acompanhar as estatísticas temporais dos vários tipos de processos em Portugal. Ora, em Portugal, os tribunais administrativos em primeira instância, portanto, tribunais administrativos que envolvem o Estado, em primeira instância demoram 2 anos e meio a decidir qualquer coisa. Em média, em primeira instância. Os processos de insolvência, não se tem dado devido destaque a isso, mas no caso dos processos de insolvência, os prazos têm vindo a derrapar sistematicamente nos últimos 2, 3 anos. Pioraram. Neste momento, um processo de insolvência de A a Z, portanto, até ao chamado visto de correição, que é quando o juiz despacha e as pessoas são realmente ressarcidas do
da eventual taxa de recuperação associada à massa falida, demora em média 50 meses. Em média 50 meses. Ou seja, os processos de insolvência até são despachados administrativamente rápido, mas depois, para que a pessoa possa recuperar o que tem a ver, demora 4 anos e apenas recupera 10%, porque essa é a taxa de recuperação que existe hoje em dia em Portugal. E, portanto, obviamente, quando temos processos de insolvência que de uma ponta à outra demoram 4 anos, em média, é um incentivo ao incumprimento e é um incentivo a jogar com estes prazos contratuais. E depois há também, só para concluir, há também uma falta de arrojo na questão como as empresas frequentemente gerem os processos de recuperação de dívida. Um exemplo que o Luís há pouco mencionava, do pequeno e médio empresário que não vai junto de um determinado fornecedor ou de um determinado cliente porque ele até é bom pagador, portanto paga há 6 meses, porque é uma pessoa importante, porque se eventualmente tem uma pessoa da sua proximidade, leva a que de facto frequentemente existe uma certa complacência. E em muitos casos a complacência é o maior inimigo da recuperação de crédito. E aí há alguns exemplos muito interessantes. Um caso que eu gostaria de citar, foi um exemplo de final do ano passado, em que uma empresa de Braga aparentemente tinha a receber 5.500 euros da Ryanair, que estava em disputa há não sei quanto tempo. E os tipos não foram de meias modas, portanto, ameaçaram com uma penhora sobre a Ryanair, portanto, até penso que chegaram a ter o máximo de penhora sobre um avião da Ryanair, imediatamente a empresa pagou. Imediatamente. E aí, efetivamente, eu acho que posso gostar também de partilhar um exemplo pessoal. A administração fiscal também não facilita, às vezes, na forma como as pessoas recuperam e gerem os seus créditos à venda. Eu, há uns anos atrás, há uns anos atrás, tive uma situação em que um cliente meu me devia, salvo erro, 5 ou 6 mil euros. Na altura, eu tinha passado um conjunto de faturas e, portanto, fui incauto, não é? Portanto, devia ter esperado para receber isso ou depois passar a outra fatura, mas pronto, confiei e no final já tinha 6 mil euros do lado de lá, já tinha pago, entregue o IVA ao Estado. Mas a certa altura a empresa entrou num processo de insolvência e aquilo foi tudo ao ar e não havia nada para me ressarcir, porque eu era um credor subordinado, portanto, altamente subordinado, e portanto não havia nada para mim. A minha guerra foi então procurar recuperar o IVA. E é uma guerra enorme. Porquê? Porque, não obstante o juiz ter indicado que eu era um credor reconhecido, com um montante total, foi decidido no tribunal. No tribunal, portanto, de insolvência. Portanto, emitiu um relatóriozinho, relatório esse que demorou, era uma empresa relativamente pequena, portanto, demorou 1 ano e meio a ser produzido. Ao final de 1 ano e meio, eu estava reconhecido como credor subordinado e, portanto, tecnicamente estava habilitado a recuperar o meu IVA, que era a minha guerra, pois era os 1.000 e tal euros de IVA que tinha entregue e que não tinha, sobre o qual não tinha recebido os devidos proveitos. E então, assim fiz, pus os pés a caminho para recuperar esse IVA. Ora, é aí que eu me deparo com as exigências da administração fiscal. Porquê? Porque, aparentemente, aquele relatório do administrador de insolvência não era suficiente. Era necessário mais. E o que era necessário mais? Para além do documento, que eu tive que me dirigir pessoalmente ao Tribunal de Justiça, ali no Campos da Justiça, não me enviaram por e-mail, portanto, tive que ir lá, eu vivo no Porto, e para além disso exigiram que um revisor oficial de contas me certificasse que eu efetivamente era credor daquela empresa. Portanto, não bastava a certificação do juiz, era necessário também a certificação do revisor oficial de contas e, depois de todo esse processo, em que potencialmente podia ter gasto 200 ou 300 euros com o advogado para meter a reclamação do crédito, mais 200 euros no revisor oficial de contas, mais as deslocações, mais isto, mais aquilo, eu concluí que só me compensava ir recuperar qualquer coisa se o montante a recuperar fosse superior a 600 ou 700 euros. Ora, esse é outro fator que, no caso de pequenas empresas e microempresas, que têm montantes pequenos a recuperar, acabam por dissuadi-las. E, portanto, não apenas o Estado e as empresas, mas também a administração fiscal podem fazer mais para a recuperação ao CAR, resolve em 4 meses e meio em 4 meses e meio no processo. Podes, todo tipo de impostos, até 60 mil euros. E o Estado é obrigado, a administração fiscal é obrigada a resolver o assunto. O problema é que não tens direito a recurso, se perdeste. Bom, eu achei interessante fazer esse teste para percebermos aqui qual ficou o estado de espírito depois desta discussão, embora vá perguntar a eles se querem acrescentar mais qualquer coisa. Gostava de perceber se acham que se o Estado é mau pagador. Quem acha que sim, que levantasse a mão. Vai estudar. Eu ganhei o plato.
Não sei, olha, eu estou a ver isto empatado. Isto é uma saúde. Excluindo a saúde. Excluindo a saúde. Já estás a enviesar o terreno do jogo. Não, excluindo a saúde. Capitão inclinado. O sistema está a jogar contra isto. Muito bem. formas também são importantes. Eu agora passaria aqui a palavra para fazerem perguntas. Tem que ser perguntas, já passámos a hora, não discursos, tenho a certeza que são ótimos a discursar e que têm muitas coisas interessantes para dizer, mas que o importante é saber se querem colocar alguma pergunta a um dos Ricardos sobre estas questões que eu não tenha posto. A primeira é sempre mais difícil, está ali, o candidato. Se é o seu nome, a empresa e a pergunta. Não percebi, peço desculpa. Na Galp. Sendo que se fala que o atraso do pagamento está em problema cultural, de forma de estar, qual é a lógica da lei na qual, quando se das facturas de serviços de energia, eletricidade, gás e tal, depois dos 6 meses da lei prescreve? Isso não é uma mensagem contraditória? Que ao fim de determinado período de tempo a dívida prescreve. 6 meses. 6 meses. Isso não é uma mensagem contraditória, está a dizer é dívida da vida, mas está prescrita. Ela prescreve, eu peço desculpa, ela prescreve porquê? Por que razão? Não, normalmente prescreve em 6 meses. As faturas, Se a cliente se não não for pagar, pagar. Se não pagar, prescreve. Não, mas se não for acionado em tribunal, pronto, era esse o ponto que eu queria sublinhar. Senão eu deixava de pagar já. Deixava de pagar tudo. não, mas é prescrito, quando estão a falar, prescrito em tribunal. Se a fatura de 30 euros, 50 euros, nunca vai ao tribunal, porque perde dinheiro. Não sei se querem comentar isso. É uma questão jurídica, não é? São dois economistas. Não sei se querem comentar este incentivo. Na verdade, é isso que estamos a falar. É quase um incentivo para que as pessoas possam. E a grande questão é sobre a empresa que é credora, não é? Portanto, que obriga a que façam uso de todos aqueles mecanismos que ali estão citados. E deixa de ter luz ou gás em casa, não é? A pressão é fácil ali. Corta-se. Embora hoje em dia, em certas situações, Não pode cortar assim. exatamente, não pode cortar. Vamos cortar, com o mercado livre, corta uma empresa, Claro, mas e pode- consegue ser empresas para ir o setor fazendo, tem- deixando de dívidas dessas empresas. Sim, mas nós temos de perceber que estamos a falar, quando estamos a falar de bens e serviços essenciais, o tipo de tratamento que tem que ser dado é necessariamente diferente. Não é? E, portanto, é normal que o enquadramento legal que haja para a situação dessas não seja exatamente o enquadramento legal que existe para a generalidade das relações Estamos comerciais. falando Eu acho que de mensagem, mensagem da pessoa. Certo, Eu acho que a mensagem, as situações diferentes têm que ter tratamentos diferentes. Quer dizer, a mensagem que tem de ser transmitida às pessoas é quem não cumpre é penalizado. Agora, não há só uma forma de penalizar as pessoas. Portanto, quando há situações destas que têm a ver com bens essenciais, imagina, eu estou a falar de uma área que não conheço. Mas a primeira pergunta que eu faria é: não há nenhuma entidade reguladora que assegure que um indivíduo que deixa de ter acesso a um conjunto de serviços porque não pagou, que esteja impedido de contratar outro tipo de serviços? Está bem, eu já percebi que não, mas a questão é a solução que tem de ser encontrada não tem de ser necessariamente uma. Se a pergunta que está a colocar é: não é contraditório que esta regra exista e esta regra seja diferente para um setor específico, em abstrato não consigo dizer que seja contraditório. O que é contraditório é se não, de facto, se não há qualquer forma de assegurar que os pagamentos são feitos, aí sim é contraditório. Mas não conheço o suficiente resultado para dizer. André Março e Agmar, sinteticamente, foi centrado É uma pergunta que vai fazer, certo? Tem que ser pergunta, não aceito não pergunta. tem a ver com a correlação entre a situação económico-financeira da empresa e não a dimensão e o pagamento. E ainda relacionar com o acesso ao crédito por parte destas empresas tem a ver exatamente com a situação de crédito. Portanto, para fazer a pergunta, deixo eu me comentar a pergunta para não haver. Certo. Vamos lá ver. Prazo médio de pagamento na economia portuguesa como um todo anda nos 60 dias, na casa das PMEs anda nos 80 dias. Portanto, as PMEs tendem a ter ciclos de caixa
a própria rotação média dos inventários nas PMEs também é muito maior, portanto, muito mais alongado. Estamos a falar de prazo médio de rotação de inventários nas PMEs de 180 dias contra 50 nas pequenas empresas. E, portanto, a pressão sobre a tesouraria das pequenas empresas, nas 50 dias nas grandes empresas. Portanto, a pressão sobre a tesouraria das pequenas empresas é muito maior, sobretudo tendo em conta aquele ponto de partida que eu mencionei, ou seja, que 30% das PMEs têm capital próprio negativo, portanto, operam numa escassez de capitais latente em que frequentemente só têm recurso a dívida de capital alheio. Ora, aí a questão do financiamento global da economia portuguesa acaba também por intensificar os problemas associados aos pagamentos atrasados. Porque em Portugal o crédito bancário tem vindo a diminuir, portanto passa de 110 mil milhões de euros em 2013 para a totalidade da economia portuguesa. Portanto passa de 110 ou 115 mil milhões de euros em 2013 para 70, 75 mil milhões de euros hoje em dia. E obviamente as pequenas e médias empresas foram as mais afetadas. E portanto, uma contração do financiamento bancário, que em Portugal representa a generalidade do financiamento das empresas, ao mesmo tempo que está associado a um aumento ou a um fenómeno de pagamentos em atraso, leva a uma questão, um impacto na tesouraria muito grande, que faz com que depois o fator mais apontado, digamos, como consequência do pagamento atrasado, seja precisamente a gestão e a crise de liquidez nas empresas, depois afeta o custo de capital das empresas, porque uma empresa com problema de liquidez vai ter dificuldades em aceder ao pouco crédito que existe, vai levar a insolvências levam a menos empresas levam a menos VAR leva a menos PIB leva a uma base fiscal menor, menos base fiscal leva a menos receitas e no limite, no final da linha, e este é um ciclo vicioso, menos receitas, qualidade do serviço público menor também, e é um problema agravado de pagamentos atrasados no Estado, e que, portanto, está tudo associado. E é um ciclo vicioso que é necessário ultrapassar. Muito bem. Mais uma pergunta, já ultrapassámos o tempo, mas não. Uma. Tem que se identificar primeiro. Os prazos médios de pagamento nas autarquias locais são calculados da mesma forma, os dados são todos 100% ou são comparáveis, isto por causa de últimos 3 meses, as compras, os dívidas em atraso, não pode haver aqui alguma jogada. Perguntar se o MEC, de alguma maneira, está a beneficiar a forma como se calcula o volume de dívida das autarquias. Julgo que não. Aquilo que eu tive a ler ontem, a resposta não é que não. Existe um sistema que é idêntico para todas as autarquias, elas comparam-se entre elas e demais, e portanto o que vale para Lisboa vale para Nazaré, etc. E sendo que essas contas são depois passam pelo Tribunal de Contas, e portanto não há aqui uma... Os dias de atraso é que podem ser os reais, porque os bases, que é os denominadores e os numeradores, podem estar completos. Vamos lá, em termos de metodologia, eu creio que a metodologia é única. O que resulta de toda ela resulta da lei dos compromissos dos pagamentos em atraso, que obrigam a que as empresas reportem os fundos próprios e que não assumam compromissos orçamentários superiores a 3 meses de fundos disponíveis. Agora, e é aqui que eu tenho as minhas dúvidas sobre os dados, que há sempre dúvidas sobre os dados, que é até que ponto é que as diversas entidades do Estado, nomeadamente ao nível descentralizado, portanto ao nível dos municípios, estão capacitados com as ferramentas associadas à execução da lei dos compromissos dos pagamentos em atraso. Por outras palavras, têm elas capacidade para emitir um número sequencial de ordem de contratação pública que está, digamos, presente na lei dos compromissos e pagamentos em atraso, ou seja, sempre que há uma encomenda, há a emissão de uma ordem de encomenda, uma fatura, com o tal número sequencial que permita fazer o efetivo controle da despesa pública de um município ou de uma empresa? Não sei. Tenho as minhas dúvidas. Se isso não fosse feito, os valores não seriam minimamente credíveis. Mas há essas dificuldades de documentação. Sim, mas a Associação Nacional de Municípios... Mas isso eu não sei referir. Muito bem. Mas também como elas competem, há aqui, enfim, as outras competem umas com as outras também. E, portanto, nesse sentido, se houvesse uma escapatória que permitisse umas barbear e outras não, isso seria posto em causa. E este disclosure, portanto, este name and shame das entidades com os prazos médios de pagamento, portanto, para o bom e para o mal, acaba por ser um fator também de pressão no sentido de disciplinar o sistema. Muito bem, não sei se querem acrescentar mais qualquer coisa, se não fechamos, não há vídeo final, para pena minha, quer acrescentar alguma coisa? Não, só dizer isto, que a evolução das autarquias é notável deste ponto de vista. A dívida das autarquias
era de 1.648 milhões de euros em 2011 e neste momento é 108 milhões. Portanto, nós estamos a falar em 7% do que era há... Elas reorganizaram-se, foi criado um fundo para financiar O fundo não é relevante, mas não é assim tão relevante. O fundo foram utilizados 100 e tal milhões de euros para este fim. E, portanto, há de facto uma alteração de práticas instituídas no pagamento das autarquias. Continua a ser muito mais importante do que a administração central fora das relevantes, embora neste momento esteja o valor das regiões autónomas é muito próximo do conjunto das autarquias do país. É cerca de 100 milhões de euros de atraso também. Eu queria só discutir mais um ponto, muito rapidamente. Nós vimos nos slides que uma das razões pelas quais há pagamentos em atraso resulta de ações intencionais por parte das empresas, e eu penso que isto acontece também no setor privado. intencionais de não Pagar, e, portanto, e de se financiar nos fornecedores. Eu recordo que quando andava na faculdade, um exemplo que era muito utilizado era o caso da distribuição, em que as margens do negócio eram atingidas não propriamente pela diferença entre o valor de venda e o valor de custo, mas sim pelo valor do negócio financeiro associado a serem setores que trabalham com necessidades de informação negativas. E aí era interessante, penso que não há nada publicado nesse sentido, era interessante haver alguma investigação académica no sentido de procurar aferir se em setores da economia mais concentrados existe uma maior propensão a prazos médios de pagamento mais alongados também. A distribuição é o exemplo de que toda a gente fala, até com base em situações esporádicas que frequentemente são divulgadas em públicas. Mas há outros... que existem produtores que têm um cliente que é certo. mercados e que vem para aqui. E há sinais que efetivamente o poder negocial dos grandes é muito grande e que tende a esmagar os mais pequeninos. E portanto era interessante, e é um repto que eu deixo aí, não sei de que forma é que isto podia ser feito, ver de que forma é que uma maior concentração empresarial num determinado setor leva nesse setor a prazos de pagamento mais longos. Ou predomínio, ou E nós em Portugal dominantes que acabam E em Portugal existem muitos setores assim, a distribuição deles, a energia, o outro, a própria banca hoje em dia cada vez mais também é assim. Não posso deixar de registrar que o Ricardo, quando descreve o mesmo comportamento no Estado ou numa grande distribuidora, na grande distribuidora são eventos pontuais que merecem no Estado, é sinal de um caloteiro de maior resistência. São escolhas destas, enfim, este contraste que depois se traduz em duas leituras, em duas formas de olhar para os problemas bastante diferentes. Muito obrigado aos dois, já tinha saudades do